Bem-vindo de volta. Bom dia. São 8 horas e 44 minutos. Antes de seguirmos para o nosso momento de conversa com o Gonçalo Musungu, vamos pedir a todos os nossos telespectadores um especial favor. Para salvarmos a vida desta pessoa que está doente, precisa-se de um doador com muita urgência, qualquer grupo sanguíneo. O contacto telefônico é o 921 81 2896, tem aí em rodapé. Doador de sangue, qualquer grupo, atenção, qualquer grupo, ligue para esse número e fale com o proprietário do contacto e ele saberá dar a instrução e lhe explicará o caso. Portanto, vamos salvar a vida dessa pessoa que precisa de sangue, porque sabemos que muitas pessoas estão nesta altura a depender da boa fé de outrem. Doe sangue, salve vidas, não vai perder nada, muito pelo contrário, vai ganhar o sentimento de missão cumprida e aquela ajuda que nós prestamos às outras pessoas que se salvam pelas nossas boas ações. Então, está chamado aqui um momento de solidariedade, sangue, qualquer grupo sanguíneo, vai lá doar e ajude o seu irmão. Bom, vamos então passar para o mais importante nesse momento. Não significa que esse caso não seja importante, não. Vamos voltar a falar disso. Aliás, mais importante é a vida dessa pessoa. Mas esse bloco é para tratarmos de assuntos ligados ao trânsito. Várias pessoas morrem resultado dos acidentes que acontecem no nosso país. E nós entendemos trazer aqui, todas as sextas-feiras, essa abordagem. O Gonçalo Musungu é o nosso convidado. O Gonçalo dá dicas de condução, mostra os caminhos certos para uma condução segura e preventiva, defensiva, mas também, fruto da sua experiência nesse percurso de ensinar a conduzir, e, enfim, acaba por sentir-se comprometido com a causa das vítimas, sobretudo da estrada. Então, hoje vamos pensar um pouco nisso. Gonçalo Musungu, muito bom dia. Bom dia, caro Afonso Paulo. Bom dia aos nossos teleouvintes e também, em geral, àqueles que nos assistem a partir de Moçambique. Estão todos saudados e, mais uma vez, estamos então aqui para darmos conta dos nossos assuntos, que já é habitual falarmos sobre as matérias de trânsito. Então, Gonçalo, olhando aqui para as estatísticas, continuamos a nos preocupar com os números que surgem a cada balanço que é feito pela nossa polícia, mas vamos começar por falar da sinistralidade no seu todo. As causas são as que toda hora repetimos: excesso de velocidade, consumo excessivo de álcool, condução sob efeito de álcool no caso, enfim, e outros fatores. Como é que podemos vencer esses fatores que até já são conhecidos? Na verdade, são vários fatores que já temos dito várias vezes sobre o elevado número de acidentes de viação a nível das nossas estradas nacionais, que dentre eles, como acabaste de citar, falamos várias vezes sobre o excesso de velocidade, as manobras perigosas, a condução sob influência de álcool, também o desrespeito pelas regras e a sinalização de trânsito. Portanto, dentre os vários fatores que existem, são esses que mais contribuem para o elevado número de acidentes de viação. E é preocupante, caro Afonso Paulo, preocupa-nos a nós, enquanto utentes da via pública e pessoas conhecedoras da matéria, temos de sempre fazermos a nossa parte, darmos o nosso exemplo enquanto seres viventes nessa face da Terra. Portanto, é preocupante, por isso é que estamos aqui mesmo para darmos a nossa contribuição e aconselhar sempre os caros utentes da via pública que, enquanto estiverem a circular sempre no trânsito, cumprirem sempre com as normas de circulação e conduta na via pública e pautar sempre pelos 3 princípios que temos dito sempre, que é o princípio da boa educação, empatia e sensatez no trânsito, para que se evite então o elevado número de acidentes de viação. Portanto, por exemplo, no dia 4 de abril, que é o Dia da Paz, eu em casa assistia a uma das abordagens, nesse caso, do porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, também que se fazia acompanhado com o inspetor-chefe Venâncio Ventura. Nesse caso, falou-se aqui de várias
situações que ocorreram a nível do trânsito, a própria sinistralidade rodoviária. Por exemplo, citou-se aqui vários números que deixou-me preocupado, na verdade, enquanto analista em assuntos de trânsito. Portanto, falou-se aqui, por exemplo, ao longo da semana, estamos a falar de 25 de março a 31 de março, ouvi que foram apreendidos cerca de 1.053 cartas de condução, parte dos condutores, falou-se de 600 títulos de registro de propriedades, 246 viaturas apreendidas. Bom, estamos a falar quase cerca de um total de 3.518 multas que foram aplicadas por parte dos condutores e isso resultou, foram avaliadas 3.518 multas aplicadas em todos os condutores a nível nacional e avaliou aí cerca de mais de 12 milhões de kwanza que entrou na conta do Estado. Ou que deve entrar, né, quando todos pagarem. Exato, quando todos pagarem, porque aqui também fica aquela situação, porque depois do pagamento, depois do condutor ser multado, tem aí 5 a 15 dias para o pagamento dessa multa nos serviços de Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Mas aqui chama-nos a atenção, cara Afonso Paulo, porque mais do que sermos multados é cumprirmos com as normas de circulação e conduta. E aqui está aí de parabéns à Polícia Nacional, porque às vezes pensamos que a polícia está distraída quanto à questão da circulação rodoviária. Está aí o trabalho da Polícia Nacional, que são dados que preocupam, dados assustadores, porque ao longo, em uma semana, termos cerca de vários documentos apreendidos, desde os livretes, as cartas de condução, os títulos de registro de propriedade, viaturas apreendidas, e porque depois também essas viaturas que foram apreendidas, não se sabe se estavam em circulação sem a documentação do próprio veículo, portanto, aqui o artigo, nesse caso 115 do Código de Estrada, diz que todo veículo em movimento na via pública deve estar sempre acompanhado com um documento que identifica as características deste mesmo veículo. Se não tiver, deve ser apreendido esse veículo. Então, a Polícia Nacional está de parabéns. Fica aqui a responsabilidade por parte dos condutores, utentes da via pública, que devem sempre pautar nos bons princípios, que é sempre circular, e também aquelas questões dos condutores que se calhar foram multados por negligência, porque às vezes têm documentação, mas que no momento em que se fazia circular na via pública com seu veículo a motor, esqueceu a documentação. Portanto, esses condutores também devem ser multados. E aconselha-se, sempre que tiver a circular, pegar o seu veículo a motor para entrar em circulação na via pública, deve sempre confirmar, antes mesmo de pegar nos comandos de ação do veículo, deve sempre confirmar se a documentação, propriamente a tua documentação pessoal, que é a carta de condução, e o seu bilhete de identidade está aí presente, o documento da viatura, deve sempre certificar se os documentos estão aí para que faça então uma boa viagem, porque senão vamos sempre cair nas elevadas somas. E aqui também preocupou-me, fiquei até assustado quando ouvi que ao longo da semana o inspetor-chefe Venâncio Ventura disse que durante os 8 meses, os últimos 8 meses, houve então uma variação, um desequilíbrio de que as mortes no trânsito variam entre 50 a 60 mortes no trânsito ao longo da semana. O que é preocupante. É preocupante, Luís Manel. Mais de 50 pessoas morrerem. E uma semana, mais de 50 pessoas morrerem no trânsito, na circulação rodoviária, é um assunto muito preocupante. Portanto, precisamos aqui, a pessoa morre porque estava doente. Sim, é destino de todos nós, sim, mas passou há situações agora podem ser bem evitadas. Falando nisso, Gonçalo, exato, porque estamos a falar de morte nas estradas e situações que podem ser evitadas. Aconteceu um acidente aqui, ainda essa semana, temos a imagem aqui. Este acidente vitimou algumas vidas, deixou várias outras pessoas feridas. O Gonçalo tomou conhecimento. Exato, meu conhecimento. Bom, temos aqui um atropelamento, na verdade, e na natureza dos acidentes, os atropelamentos continuam sempre aí a liderar, e a província de Luanda, dentre as várias províncias, as 18 províncias, Luanda é a província que tem mais ceifados vidas humanas
nos acidentes, estamos a falar propriamente o tipo de acidente, é um atropelamento que culminou com a morte do cidadão. Portanto, estamos a ver aí, se prestamos atenção na imagem, cara Afonso Paulo, estamos a falar, há uma separação física da faixa de rodagem, temos aí... Claramente. Exato, claramente. temos aí o eixo da faixa de rodagem. Onde está o agente da polícia? Onde está o agente da polícia e está aí a cerca para impedir o atravessamento da faixa de rodagem e mesmo aqui estamos a falar de um atropelamento que ocorreu por baixo de uma pedonal. Isto é ali estamos a falar da 21 de janeiro. Ali no... Na cabine. Na cabine, depois da cabine, um pouco mais para frente. É mesmo aí na cabine tem uma pedonal, a metros da pedonal é onde ocorreu. Imagina, se olharmos aqui, havia uma cerca, cara Afonso Paulo, havia uma cerca em que unia unia exatamente para impedir o atravessamento da faixa de rodagem. Mas os peões, os utentes, preferem, na verdade, eu não sei se foi um comportamento, claro que não é um comportamento incorreto, isso é uma vandalização de um bem público, sim, destruírem a cerca que está aí para impedir o atravessamento da faixa de rodagem, destruíram a cerca e os peões fazem uso com a pedonal aí a metros, mas preferem fazer o atravessamento da faixa de rodagem nesse local. Infelizmente, o peão não teve sucesso ao efetuar o atravessamento da faixa de rodagem. E o pior é que este não é o primeiro caso. Eu conheço vários casos deste local, porque tive a sorte ou o azar de ter vivido aí perto. Quase todas as semanas temos casos de atropelamento nesse lugar. Há sempre casos de atropelamento. Precisamos aqui chamar a atenção que são vidas humanas e o subcomissário Matheus Rodrigo falou muito bem na sua abordagem no dia 4 de abril, dizia que quanto à questão da sinistralidade rodoviária, cara Afonso Paulo, são famílias que ficam, na verdade, com falta de membros, nesse caso no seio da família, pessoas que perdem parentes, mulheres a ficarem viúvas. Então precisamos aqui prestar atenção, é uma responsabilidade, porque se calhar também és o chefe da família e um chefe da família. E estamos a falar de atropelamento, não é só se calhar, podemos aqui até pensar, bom, é um local em que está proibido o atravessamento da faixa de rodagem, há uma cerca, destruíram a cerca, se calhar não, são pessoas iletradas que não dominam o sistema de circulação rodoviária. Às vezes é uma pessoa letrada, é uma pessoa estudada que domina as normas de circulação e conduta na via pública, mas mesmo assim ainda atravessa a estrada em um local impróprio. É um local impróprio onde há cerca de 10 ou 20 metros, porque essa fotografia foi tirada por cima da ponte pedonal. Exato, foi tirada por cima da ponte pedonal. A 20 metros sensivelmente, está aqui a pedonal, não custa nada. Não custa nada, então precisamos chamar a atenção, E olha, Gonçalo, antes da chamada de atenção, exato, o ângulo da fotografia não mostra, bem por debaixo, na vertical, se estiver por cima da pedonal, bem na vertical, exato, há também um rompimento da cerca. As pessoas atravessam exatamente ali, fazendo a sombra da ponte pedonal. É complicadíssimo. Exato. Precisamos chamar a atenção aos utentes que circulam na via pública. Portanto, devemos circular na via pública, todos nós estamos autorizados a circular, ninguém está proibido de circular na via pública, todos nós estamos autorizados, mas devemos circular de forma saudável e é uma via em que todos nós devemos partilhar de forma saudável, educada, para que se evite então o elevado número de acidentes, porque estamos sempre a perder vidas humanas de forma negligente, quando na verdade devíamos evitar, se cumprimos com aquilo que a própria lei de Código de Estrada diz quanto às matérias de circulação. Senão... Vamos ver a próxima imagem. Ok, temos aqui também um caso de atropelamento. Exato, mais um caso de atropelamento, cara Afonso Paulo. Estamos a falar propriamente aqui na via do Benfica, estamos a falar junto aí, passa a publicidade da Angomart. Temos então aí, houve um acidente e foi no domingo, depois também com essa agitação das praias. Exato. Foi um domingo, na verdade, que vi essa imagem. Neste caso, mais um atropelamento, o sinistrado está a ser acudido aí, não se sabe,
também não se sabe de concreto, mas até o momento, quando vi esta imagem, a jovem ainda não havia perdido a vida, não se sabe se foi socorrida e acabou por ser salva, não temos aqui a informação. Esperamos que ela tenha salvado dessa situação. Exato, está aqui a chamada de atenção. É um local, temos aí o passeio Carafonso Paulo, temos o passeio que é o local destinado para a circulação de veículos, para a circulação dos peões na via pública, mas também estava a fazer o atravessamento da faixa de rodagem e num local impróprio que também aqui tem separação física da faixa de rodagem, temos aí o perfil de betão a separar a faixa de rodagem em duas partes. Do Futungo, mas mesmo assim continuam a infringir e é de noite e tudo mais, e até tem iluminação. Tem iluminação, essa zona é bem iluminada. Exato, havia iluminação, mas mesmo assim o condutor não controlou. Portanto, por isso é que estamos sempre aqui a falar que nem sempre os acidentes, as mortes resultantes no trânsito, que emergem do trânsito, é sempre culpa do condutor. Portanto, é um local em que o peão não deve atravessar a faixa de rodagem e às vezes o condutor, apesar de termos sempre que pautar pela condução defensiva, quer estar atento aos perigos que a própria via oferece, mas é um local impróprio para atravessamento da faixa de rodagem. Às vezes o condutor não esperava a presença de um elemento, um peão no momento e é surpreendido. Portanto, em função da velocidade que o próprio condutor leva e acaba causando então o inesperado. É situação muito preocupante. E chamada de atenção, são vários acidentes que ocorrem e é preocupante. Precisamos mesmo aqui combater, na verdade, o elevado número de acidentes de viação que ocorrem a nível das estradas nacionais. Avancemos, vamos ver outra imagem. Olha esta. Este é aquele acidente daqui do Talatona, não é? Exato, é um acidente, este é um caminhão que, na verdade, o acidente ocorreu na famosa Praça da Alegria, aí no bairro de Angeré, o Carafonso Paulo. É uma situação, e naquele mercado há sempre despiste de caminhões, e aqui precisamos chamar a atenção, há sempre despiste porque o mercado, a famosa Praça da Alegria, no bairro de Angeré, o mercado está numa inclinação, Carafonso Paulo, e nesta inclinação, o mercado está numa inclinação e aí é um local, pronto, é um mercado, temos sempre aí automóveis pesados, transporte de mercadoria, portanto é um veículo pesado de transporte de mercadoria que estava aí a transportar areia, na verdade, para a comercialização, é um mercado que está aí para, também vendem materiais de construção, está aí o caminhão que estava, na verdade, estava em movimento e perdeu os travões numa inclinação. Já o ano passado também houve um acidente, na verdade, que ceifou aí tantas vidas humanas porque o veículo estava parado e é uma inclinação. O aconselhável mesmo é naquela via, primeiro é que a via estreita, se já passou naquela via, sim, conheço. A via estreita e é uma via em que o trânsito se faz nos dois sentidos. Primeiro é que a via em movimento, o trânsito se faz nos dois sentidos, já não há espaço suficiente para a circulação normal. Há outras viaturas estacionadas. Há outras viaturas estacionadas na berma e viaturas pesadas e depois não cumprem com a regra de como devem estacionar. O Código de Estrada, no seu artigo 48, prevê estacionamento, a forma de como deve o condutor deixar o veículo parado. Portanto, a regra diz que sempre que o condutor tiver que imobilizar um veículo, estacionar, nesse caso o veículo deve estar imobilizado com o motor parado e com uma mudança na caixa de velocidade, respectivamente, se for no sentido ascendente ou descendente. Portanto, estamos a falar de uma inclinação, é um caminhão, está carregado de mercadoria. Portanto, por ser uma inclinação, devia estar com o travão de estacionamento acionado, Carafonso Paulo. Aqui o condutor devia virar o rodado dianteiro para o lancil, primeiro pôr o travão de estacionamento acionado, engrenar uma mudança na caixa de velocidade, por estar numa inclinação, deve engrenar sempre uma marcha atrás e, em terceiro lugar, também girar o rodado dianteiro para o lancil e, em quarto, aplicar um calço eficiente nas rodas. Portanto, Gonçalo, nós temos problemas às vezes de compreensão. As pessoas se escandalizam quando não entendem uma linguagem. Exato. Fale de forma clara. Parou o carro, puxou o travão de mão.
não é? Exato, pronto. As pessoas às vezes precisam ouvir isso. Em linguagem mais miúdas, e está-se a falar, é um local muito perigoso e aqui também, sempre que parar o carro, se for numa inclinação, primeiramente porque deves parar com o motor parado, desligar o motor, okay. É uma inclinação, é uma descida, deves engrenar sempre uma mudança de marcha atrás, a famosa retaguarda. Retaguarda. Bom, engrenas uma marcha atrás, que é a retaguarda, a famosa retaguarda, e depois da marcha atrás vai girar o volante em direção ao lance. Portanto, por ser uma inclinação, o volante, as rodas devem estar dirigidas para o lance. Geralmente do seu lado direito. Exato, seu lado direito. Por causa também, às vezes é uma inclinação, o travão de mão pode desengatar, a tendência é o veículo descer. Portanto, se o rodado dianteiro, as rodas estiverem viradas para o lancil, já evita-se o acidente. Sim, porque há algo aí que faz de causa. E também aqui, cara, Afonso Paulo, já temos o travão, a mudança, nesse caso, a mudança de marcha atrás na caixa de velocidade, temos também o rodado dianteiro virado para o lancil, temos ainda o calço nos pneus. Exato. Bom, é uma segurança que vai te deixar descansado, mesmo até em caso de desengate para travão de estacionamento, o rodado dianteiro está virado para o lancil, tens aí os calços, bom, evitas o acidente. O que acontece é que um dos primeiros acidentes que ocorreu naquele mercado, que o veículo despistou, encontrou logo as senhoras que vendem aí à beira do mercado, junto à estrada. Portanto, levou muitas vidas. E por quê? Porque, nesse caso, o travão de estacionamento, houve um desengate do travão de estacionamento e como não tinha mudança na caixa de velocidade, não tinha mudança na caixa de velocidade e também a direção estava, nesse caso, direito, não girou os rodados dianteiros para o lancil. Pronto, nesse caso foi uma situação trágica que acabou, na verdade, ceifando vidas humanas naquele mercado. E temos um outro acidente que ocorreu ainda essa semana. Técnica, vamos continuar com as imagens. Temos mais. Que ocorreu essa semana, na verdade. Há uma outra imagem, é deste que se refere, não é? Há uma outra imagem, exatamente, também na via do Benfica, bom, despiste também, felizmente neste acidente do tipo capotamento não ocorreu vítimas humanas, nesse caso estamos a falar em danos materiais, na verdade, e cara, Afonso Paulo, neste acidente, olha que as pessoas... Atenção, olha, temos aqui uma viatura capotada e temos um conjunto de pessoas a atravessar numa zona imprópria, mesmo vendo o acidente assim, ali, a metros. Portanto, o mesmo comportamento. É um comportamento incorreto, cara, Afonso Paulo. Primeiro é que eu acompanhei, assisti o acidente neste dia e as pessoas, bom, saiu algumas grades de cerveja dentro da viatura e era de noite, depois num domingo, já se entende que nesse domingo estavam a sair da praia. Portanto, grades de cerveja saírem da viatura, bom, excesso de velocidade, já estamos aqui, já entende-se que é excesso de velocidade. E a lei prevê o limite máximo de velocidade que o condutor deve pôr dentro das localidades, estamos a falar até 60 km por hora. E aqui onde ocorreu esse capotamento, não precisa explicar que foi uma velocidade superior a 60 km por hora. Mas olhando para os danos, não há dúvidas. E daqui também as infrações, por exemplo, estamos aqui a falar das infrações, reforçar também, cara, Afonso Paulo. Embora ocorreu o acidente, daqui fica também a responsabilidade, por exemplo, falou-se aqui, o inspetor-chefe Venâncio Ventura, quando falou, tratou aqui dos vários documentos apreendidos ao longo do final de semana de 25 a 31 de março. Ficamos aqui a chamar a atenção, porque nesses vários documentos que foram apreendidos, cara, Afonso Paulo, aqui temos a certeza absoluta que os condutores aqui cometeram também infrações graves e muito graves. E, à luz do Código de Estrada, no seu artigo 104,
42, que fala sobre o registro de infrações, que é o RIC, Registro de Infrações do Condutor. Portanto, aqueles condutores que cometeram as infrações graves e muito graves, a lei deve, os serviços de trânsito e segurança rodoviária deve então, nesse caso, o agente regulador que deve passar a multa e porque cometeu uma infração grave, e as infrações graves já dão inibição de conduzir de 1 a 12 meses, o equivalente a 1 ano. Portanto, esse condutor deve ser chamado à responsabilidade de fazer um cúmulo no seu registro de infrações de 1 ponto. Mas, portanto, aqui não acontece isso porque é sempre passado uma multa, bom, a gente aplica uma multa. Mas não acontece ou não chega ao nosso conhecimento? Bom, não, não é que não chega ao nosso conhecimento. O conhecimento está aí, estamos aqui, estamos a falar porque o RIC deve funcionar e está plasmado no Código de Estrada, mas não funciona, por isso é que estamos a falar. O condutor cometeu uma infração grave, cometeu uma infração muito grave. Bom, ele até pode ser inibido de conduzir, mas como é que vai ser inibido de conduzir se o RIC não está a funcionar? Deve estar aí o RIC a funcionar para que se aplique então o cúmulo dos pontos das infrações cometidas por parte do condutor. E se verificar, que já sabemos naquele período de 5 anos, se o condutor tiver a carta definitiva, naquele período de 5 anos cometer 6 pontos, na verdade, esse condutor, já falamos, que deve ser retirado da carta de condução e o tribunal, nesse caso a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, vai lavrar um auto de notícia e remeter ao tribunal, e o tribunal, por sua vez, vai ordenar a cassação da carta desse condutor e ficar inibido de conduzir. Estamos a falar, o intervalo desse condutor pode ficar sem conduzir, estamos a falar de 1 a 5 anos. 5 anos sem conduzir, para então que esse condutor reveja a sua situação, para quando então for reintegrado no sistema de circulação rodoviária, ser um condutor mais prudente e cumpridor das normas de circulação e conduta na via pública. Muito bem, então está aqui o essencial dito, ficaram as dicas. Infelizmente, é muita pena quando trazemos aqui acidentes. Positivo seria se nós falássemos de outra coisa, menos acidentes, porque aqui morrem pessoas, outras saem feridas, levam sequelas para toda a vida. E ainda assim continuamos com o mesmo comportamento. Basta olhar para essa imagem, vemos pessoas a atravessarem local impróprio, mesmo com uma viatura capotada bem à frente dos seus olhos, o que é, de facto, preocupante. Gonçalo Mussungo, obrigado pela presença. Pela semana, nós teremos mais um meeting. Obrigado, caro Afonso Paulo. Então, aconselho-se aqui a todos os utentes que circulam na via pública, é final de semana, normalmente tem-se dito que final de semana, sexta-feira, dia do homem, então aconselhamos a todos os utentes, quando estamos a falar dos utentes, estamos a falar propriamente dos condutores, dos peões, todos aqueles que fazem uso da via pública, devemos fazer o uso da via pública de forma saudável, para os condutores conduzirem com a sinalização, porque temos visto há mais guiadores do que condutor. Portanto, sempre que estiver a circular na via pública com um veículo a motor, deve ter o domínio da sinalização de trânsito, conduzir com a sinalização, não conduzir porque está simplesmente a seguir a estrada. Portanto, os condutores têm sempre aquele hábito, se estiveres a dirigir, é só passar um sinal, se perguntares qual é o sinal que acabaste de deixar, já nem sabe qual é o sinal que acabou de deixar. Portanto, devemos conduzir com a sinalização. Sinalização quer seja horizontal ou vertical, porque se conduzirmos com a sinalização estaremos bem orientados e a gente sabe qual é o perigo, o possível perigo que podemos encontrar lá em frente. Para aqueles que vão viajar, vão sair e viajar para o interior do país, respeitar sempre os limites de velocidade que a lei estabelece. Portanto, estamos sempre a dizer que Angola não realiza campeonatos de acidente, portanto, vamos conduzir respeitando os limites de velocidade e sermos condutores prudentes, cumpridores das normas de circulação e conduta na via pública, cara Afonso Paulo. Obrigado, Gonçalo. Até sexta-feira. Até sexta-feira, estamos juntos. Meu amigo, nós vamos colocar um ponto e vírgula, voltaremos a estar juntos no momento próximo. Bom, hoje vamos estrear o nosso espaço Profissões. Claro, vamos falar de profissão hoje, mas nos próximos dias falaremos de profissões num outro dia. Hoje vamos começar a falar do artesão. Vamos entender os passos que estes homens têm de executar para termos uma obra de artesanato. Nós, infelizmente, ainda não temos a cultura de valorizar o que é nosso, o Made in Angola. E aqui temos muito bons profissionais que fazem o seu trabalho com recurso aos escassos meios que existem, com recurso
a matéria-prima angolana e têm o produto ali no mercado. Quem valoriza é o estrangeiro, que vem a turismo, trabalho ou outros fins no nosso país e acaba descobrindo os encantos que nós temos para oferecer para todo mundo. Fique do outro lado. Será no bloco próximo. Até já.